Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger e este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, tem um ditado que diz assim: de grão em grão a galinha enche o papo. É o que está acontecendo com a cadeia no Brasil. Porque os bolsonaros estão indo para a cadeia. Na manhã vai um, vai dois, vai cinco, tal. E a Polícia Federal já mandou mais um para a cadeia, que é o Marcelo Fernandes Lima. Esse cidadão é aquele que roubou, inclusive, a nossa Constituição. E aí ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem outra, também pela participação dos golpes terroristas no dia 8 de janeiro, que eles acabaram com o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, esse bolsonarista, ele ficou conhecido naquele ato lá de terror do dia 8 de janeiro por ter roubado a réplica da Constituição Federal, aquela que eles mostraram na época tal de 88, Ulisses Guimarães levantou que aquela era a Constituição Federal. E esse sujeito, naquele burburinho que teve com aquela quebradeira dele, ele aproveitou o embalo e roubou. E não foi só ele, não. Porque tem muita gente que roubou muita coisa que até agora não apareceu. Roubaram muita coisa. E a Constituição, a réplica da Constituição de 88, esse cidadão, o Marcelo Fernandes Lima, ele roubou. Agora, esse cidadão foi condenado a 17 anos de prisão. E não foi só pelo roubo da Constituição, não. Foi pelaquela quebradeira, aquela destruição do patrimônio cultural e artístico do Brasil. E tem outra. Quando ele foi identificado nas redes sociais e na imprensa e tal, aí o que acontece? Aí ele pegou e foi na delegacia, lá em Varginha, em Minas Gerais, e entregou. Só que o negócio é o seguinte, ele só entregou porque ele foi reconhecido. Aí para ele achou que ele ia ficar ileso. Quando ele compareceu na delegacia, na Polícia Federal, lá em Varginha, em Minas Gerais, inclusive isso foi no dia 11 de janeiro de 2023. Olha bem, ele roubou no dia 8, 9, 10, 11. Ele ficou 3 dias com a Constituição em casa. Agora, ele só foi lá e devolveu na Polícia Federal porque ele foi reconhecido. Porque, inclusive, ele subiu na escultura que tem em frente ao Supremo Tribunal Federal e mostrou a Constituição para todo mundo, achando que ele tinha feito uma grande coisa, achando que ele ia ser um revolucionário, dando golpe na nossa democracia. Golpe de extrema direita, que o Bolsonaro queria assumir o poder novamente
porque inclusive o Bolsonaro não aceitou perder as eleições para o presidente Lula. E tem outra, além da pena de reclusão e detenção, esse cidadão deverá pagar uma multa que o Supremo Tribunal Federal já inclusive colocou as outras pessoas também, que vão ter que pagar a multa de 30 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. E essa prisão ocorreu após o recebimento do mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal, que condenou o réu pelos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado, e deteriorização do patrimônio tombado e associação criminosa. Associação criminosa porque ele participava do grupo de terrorista que estava acampado, inclusive, em frente aos quartéis, que lá foi onde eles organizaram tudo, inclusive com a ajuda dos kids pretos, entendeu? Que é o pessoal do exército treinado para essas coisas. Esses kids... E aí treinaram todo esse pessoal para detonar o patrimônio público. Porque só assim eles conseguiriam dar o golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra, tem muitos deputados que estão envolvidos nisso. Não só deputado, como senador. Agora, no dia 25 agora, o Bolsonaro vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Agora, sabe quem está sendo julgado hoje no Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal está julgando a Carla Zambelli. Agora, a Carla Zambelli, nesse processo, não é por envolvimento no golpe de Estado, apesar que ela também já está denunciada. Mas esse processo que está sendo julgado hoje no Supremo Tribunal Federal, da Carla Zambelli, é porque ela, ali nas imediações da Avenida Paulista, um dia antes do segundo turno, ela quis intimidar um jornalista. Agora, sabe por quê? Porque o jornalista estava indo para um evento do Lula, ele é petista e também é negro, porque ele estava com outras pessoas. Só que as outras pessoas eram brancas. Aí o que acontece? Aí incomodou a Zambelli, um negro, ser petista e está apoiando o Lula. Ela queria que apoiasse o Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Ela sacou a arma e correu atrás do rapaz. Não só ela, como o segurança dela também, que inclusive a Carla Zambelli até deu tiro. E, olha bem, no coração de São Paulo. Um quarteirão da Avenida Paulista. A rua cheia de gente, porque inclusive era um horário de almoço. As pessoas, e nessa região tem muitos restaurantes. E as pessoas também que estavam indo
para o ato do Lula na Avenida Paulista. E ela, como sendo uma pessoa que não tem raciocínio, é uma topeira de nascença, porque uma pessoa, para ter uma atitude dessa, só sendo topeira. E o caso da Carla Zambelli, ela é topeira mesmo. E é o fim da picada isso. Agora, o Supremo Tribunal Federal, hoje, ele inicia o julgamento em plenário virtual da Carla Zambelli. E esse crime é por porte de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Agora, essa ação penal aberta, isso em agosto de 2023, após a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que estava acusando a Carla Zambelli de ter perseguido o jornalista. O rapaz era um jornalista, o Luan Araújo. Era uma pistola que ela estava carregando. É porque quando ela morava na Espanha, ela já estava acostumada com pistola. Só que era uma pistola diferente dessa pistola. Essa pistola é uma arma de fogo, que ela saiu correndo atrás do jornalista. E tem outra, perto da Avenida Paulista. E isso que aconteceu foi no dia 29, um dia antes do segundo turno das eleições, nas vésperas das eleições. Inclusive, o Bolsonaro, ele diz que perdeu as eleições por causa da Carla Zambelli, por causa desse episódio, que foi, inclusive, amplamente divulgado na época. Tiveram vários vídeos nas redes sociais. E tem outra. Mostrava os vídeos a Carla Zambelli correndo atrás do jornalista, com arma na mão. Ela não escondeu a arma, não, com a arma na mão. Tem foto, tem várias gravações. E tem outro, ela gritava ofensa contra o jornalista porque o jornalista era negro. E tem outra, isso gerou uma repercussão nas redes sociais. Nossa! E tem outra, todo mundo, inclusive, viram o ato grave atentado à liberdade de expressão. E tem outra, a integridade das pessoas, do cidadão brasileiro. A mulher corre atrás do cara dando tiro e o cara também começou a gritar socorro, porque ele falou que ele não queria morrer. E tem outra, o julgamento dela ocorre no chamado plenário virtual, que começa hoje, inclusive. E tem outra, são os 11 ministros da corte. A gente sabe que não são 11, né? São só 9, porque 2 lá, tem mais bolsonarista e enrustido, mas 2 é bem claro, porque inclusive eles foram colocados no Supremo Tribunal Federal, foi indicação do genocida Bolsonaro,
quando ocupava o cargo de presidente da República. Agora, a defesa da deputada tentou barrar, inclusive, o andamento desse processo. Só que o negócio é o seguinte: quando a PGR recebeu e teve os recursos dos advogados, e os recursos foram todos rejeitados. E tem outra. Aí a PGR, como denunciou a Carla Zambelli, ela passou a ser ré no processo. E tem outra. Se condenada, a Carla Zambelli poderá enfrentar penas que somam até 6 anos de prisão. E tem outra. Pode ser cassada. E se for cassada, vai ser inelegível, inclusive, durante 8 anos. Agora, o encerramento do julgamento virtual será no dia 28 de março, às 23 horas e 59 minutos. Até lá nós vamos esperar ansiosos, eu inclusive. Eu vou esperar a condenação da Carla Zambelli, que inclusive isso tem que servir de lição para esses bolsonaristas que não respeitam nada, porque eles não respeitam mesmo. Você veja bem, até o filho do Bolsonaro, o tal de Eduardo Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos, porque ele sabe do envolvimento dele também, inclusive junto com a Zambelli e ele, o Eduardo Bolsonaro, junto com a Michele, que os dois, inclusive, quer dizer, os três, que a Zambelli também era radical. Os três eram que queriam que o Bolsonaro e forçavam o Bolsonaro a dar o golpe de Estado. Isso foi denúncia do tenente-coronel Mauro Cid. E agora, o filhinho do Bolsonaro, conhecido como Bananinha, ele fugiu, fez que nem o Bolsonaro. Fugiu para os Estados Unidos e alugou uma mansão nos Estados Unidos. Porque ele sabe que o pai dele roubou muito, que ele meteu a mão também no caso de rachadinha. E nós sabemos que a família Bolsonaro, eles são os reis da rachadinha. Inclusive, o Flávio Bolsonaro é conhecido como rei da rachadinha. Agora, é o fim da picada isso. Porque o Bolsonaro não respeitou, inclusive, o voto popular. Porque ele diz, até agora, que as urnas são fraudadas. Só que tem outra. Ele também, quando foi eleito, ele já pregava isso porque ele estava organizando o gado dele. Porque ele sabia que o objetivo dele era dar o golpe de Estado. Inclusive, quando ele era deputado, ele deu uma entrevista dizendo que se ele fosse eleito presidente, ele daria o golpe de Estado e fecharia o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Porque ele queria mandar, ele seria o ditador no Brasil. E o objetivo dele é esse, ser o ditador.
Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar, nós não queremos mais. Porque nós sabemos o que eles fazem. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.